Convido agora o próximo palestrante, Francisco, vai falar sobre o tema A Polícia Judiciária e o enfrentamento aos crimes contra a criança e adolescente no âmbito virtual. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, quem nos acompanha de forma virtual. É sempre gratificante estar nesses ambientes. Eu sempre confesso e digo que eu sou muito mais feliz na sala de aula do que exercendo a minha profissão ou qualquer outra profissão. Gosto bastante destes ambientes. Sou Francisco Geraldo, sou delegado de polícia titular da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e Adolescente. E eu gostaria de saudar todos, mais em específico duas pessoas, Marcele, minha estagiária, que sofre diariamente comigo, e Safira, minha ex-estagiária também, né, que já lidou comigo e atuou sobre isso. É importante nós pontuarmos essas pessoas, porque são por meio dos estágios que a gente forma profissionais no futuro. E a gente tem que se pautar neste reconhecimento. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, para os meus estagiários, que não existe hierarquia dentro de uma instituição quando você tem um projeto de construção para algo melhor ou para algo melhorar. E não é porque eu sou delegado de polícia que eu tenho que tratar estagiário ou aluno com o desrespeito. Muito pelo contrário. Eu reconheço o respeito nessa construção. E é por isso que eu gosto e estou iniciando esse momento de fala, saudando essas duas pessoas e, em nome dessas duas pessoas, estendendo a todos os demais. E, especificamente, pessoal, sobre a proposta que eu quis falar ou que eu quero abordar aqui com vocês, é uma proposta daquilo que eu atuo, daquilo que eu discuto, daquilo que eu, todos os dias, ao sair da minha casa, eu me proponho em realizar, que é a erradicação ou o enfrentamento. Eu não gosto da palavra combate, porque eu discuti muito a palavra combate na minha tese de doutorado. Isso é muito para operação ostensiva. Eu gosto da palavra enfrentamento. Então, todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu tenho a proposta de enfrentar o crime praticado especificamente contra criança e adolescente. Então, quando eu recebi, com 4 meses de polícia aqui no estado da Bahia, o convite de assumir a titularidade de uma delegacia especializada, que é a única do estado da Bahia, que lida exclusivamente com essa proposta, eu recebi com honra, com prazer, essa missão e tenho desempenhado ao longo dos últimos meses com toda a minha dedicação a esse enfrentamento. E o que eu queria discutir com vocês é a criança e o adolescente com acesso à internet, riscos, prevenção e perspectivas sobre esta proposta, esta atuação da Polícia Judiciária, né, e como a gente pondera isso. Só que, antes de avançar, eu queria trazer para vocês essa expressão que eu li em um livro de um grande parceiro, Dr. Moacir, que é promotor, que lida exclusivamente em uma das promotorias vinculadas a crimes praticados contra a criança e adolescente. Ele começa um dos capítulos do livro pontuando: não aceite doces de quem você não conhece. Todas as pessoas, todas as crianças, quando pequenas, com certeza já ouviu isso dos seus pais. Não fale com estranhos, não aceite doces. Esse diálogo é: não converse, não dê acesso, não permita, não tenha contato com pessoas que você não conhece, porque é justamente por essa pessoa que você não conhece que provavelmente essa criança ela pode ser vítima de um crime. E esta frase, ela demonstra toda a preocupação, né, metafórica de como nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas utilizam doces, metaforicamente, tá, para ludibriar, para iludir uma criança. Acabamos de receber a palestra da doutora Lorena, que atua em crimes contra mulheres na DEAN, e a gente vem para um tópico que é de extrema vulnerabilidade, porque eu estou diante de crianças, eu estou diante de adolescentes. E o que mais me causa espanto, pessoal, e eu queria logo externalizar aqui com vocês, é que nós temos uma previsão constitucional de enfrentamento, de tratamento, de proteção a essas crianças, mais do que qualquer outro público vulnerável. Nós temos proteção à mulher? Temos. Temos proteção a idoso? Temos. Temos proteção à população LGBTQIA+? Temos. Mas em relação à criança, o Constituinte ele quis deixar expresso
de forma categórica a necessidade de nós protegermos essas crianças a qualquer custo. Então, quando a gente se lida e a gente verifica que nós temos dentro de um Estado da Federação apenas uma delegacia especializada na repressão a esses crimes, a gente começa a se preocupar. E não é apenas o que eu pontuo em relação ao Estado da Bahia, eu falo em relação ao Brasil inteiro. Poucos estados da Federação têm delegacias especializadas que lidam exclusivamente com esse crime. São Paulo, por exemplo, não tem. São Paulo, esses crimes eles são vinculados a uma diretoria, mas que são desempenhados e investigados por delegacias de atendimento à mulher. E isso se replica em vários estados. Aqui na Bahia nós temos uma DECA, que lida exclusivamente com isso. Mostra que, em relação, pelo menos em Salvador, nós temos essa preocupação de enfrentar essas pessoas que entregam doces a essas crianças. Pode passar aí. E essa preocupação, né, de proteger criança, ela tem que se pautar de uma preocupação dos deveres dos pais. Eu costumo sempre pontuar, nós temos o dever dos pais em relação aos filhos. Trata-se de um dever inerente ao poder familiar, que está associado ao sustento, à guarda, à educação dos filhos menores. E quando eu falo sustento, eu não estou falando apenas de sustento de alimento. Eu estou falando de sustento de ensinamento, de aprendizagem mesmo. Os pais têm esse dever de ensinar os filhos a não receber doces de quem eles não conhecem. É tarefa dos pais. E é dentro de casa que nós temos que controlar. Só que é nesse mesmo ambiente que a gente tem a maior quantidade também de práticas delitivas. E eu digo isso com vocês com propriedade. Tá? A grande quantidade de crimes contra a dignidade sexual que nós investigamos em Salvador são crimes que foram praticados dentro do ambiente doméstico e familiar. E é mais difícil eu conseguir comprovar, porque o agressor, ele sabe exatamente o horário, ele sabe o momento em que ninguém vai estar em casa, a não ser ele e a vítima. Daí a importância que nós temos de formar as nossas crianças, de ensinar as nossas crianças, de municiá-las de informações para que a gente possa validar o seu discurso numa investigação. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que funciona essa validação desse discurso na investigação também da criança e do adolescente. O controle das atividades físicas e telepresenciais praticadas por seus filhos é um controle que deve ser exercido pelo pai. Como pode ser feito esse controle? Acessando os aparelhos telefônicos dessas crianças e desses adolescentes, ligações de chamada de vídeo em horas não determinadas, ou seja, eu não preciso fixar todas as 9 horas eu irei ligar para o meu filho. Não, ligue em horários que o seu filho não está esperando que você vai ligar. Justamente para você saber a surpresa, o elemento surpresa. Onde é que essa criança está? Onde é que esse adolescente está? Então você tem que ter esse controle também. Relógios inteligentes que permitem a localização também é uma ferramenta incrível aí à disposição dos pais. E o diálogo permanente para não conversarem com pessoas estranhas quando, e eu deixo bem enfatizado aqui, criança estiver desacompanhada. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode formar também uma criança, né, num mundo completamente isolado. A gente tem que ensinar para a criança, ensinar para o adolescente, que ele tem que dialogar com as pessoas, mas ele tem que dialogar com pessoas desconhecidas na presença de pais ou responsáveis. Então, quando você está dentro do elevador com seu filho, é normal você orientar o seu filho e dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, não, mas meu pai disse que eu não posso conversar com estranhos. Na presença dos pais? Pode. Porque o pai está ali vigiando, controlando, né, auxiliando e protegendo essa criança. Então, quando eu pontuo não conversar com pessoas estranhas, é não conversar quando os pais ou os responsáveis não estão próximos a essas crianças. Pode passar. Estabelecer regras com os filhos sobre o tempo do uso das telas, controlar quais aplicativos estão sendo usados e por quanto tempo, verificar quais sites foram visitados em termos de pesquisas, receber notificações quando os filhos tentarem instalar um novo aplicativo, utilizar ferramentas de controle parental, conforme o link do Google, utilizar antivírus que protegem os computadores também. Por que eu estou sempre enfatizando isso? Porque, pessoal, a pauta hoje
que a gente mais tem enfrentado dentro da DERCA, e é um problema nacional e internacional, é a prática delitiva envolvendo crianças e adolescentes sendo vítimas, praticado por meio do ambiente virtual. E esse é o ponto. E por que acontece isso? Porque no ambiente virtual, o predador, o criminoso, o agente que está em conflito com a lei, ele formula, ele constrói um personagem de criança. E ele entra dentro da sua casa, ele tem acesso às ferramentas tecnológicas e a criança pensa que está conversando com uma outra criança. Ele utiliza linguagem de criança, geralmente é uma criança rica, essa pessoa, esse personagem criado. Então, ele infiltra-se dentro de jogos, né, de softwares, para fazer com que aquela criança que é a vítima, tá, ela tenha confiança em relação a ele. E por isso que eu estou pontuando esse controle, essa necessidade. A quantidade, tá, de material produzido envolvendo pornografia infanto-juvenil no Brasil é surreal. E eu pontuo sempre, eu deixo claro, não é a pessoa que incentiva a produção desse material que ela obrigatoriamente, automaticamente, ela seja pedófila. Não. Não necessariamente ele está afetado pela pedofilia. Mas ele pode ser um agente de uma organização lucrativa. Porque lucra-se bastante com a produção de material pornográfico infanto-juvenil. Então, quando se utiliza essas ferramentas, esses personagens, o agente ele entra dentro da sua casa, ele começa a comprar, daqui a pouco eu vou falar com vocês alguns casos, alguns benefícios em um jogo online. Ele fala, eu te dou tal serviço, eu tenho aqui tal benefício desse jogo, Free Fire. Aceita? Ele aceita, a criança aceita, porque pensa que é uma outra criança, não tem problema nenhum. Meu pai disse que eu não posso conversar com um desconhecido. Né? Mas sendo criança, qual o problema de conversar com uma outra criança? Seriam duas crianças. Né? E aí, essa criança ela vai aceitando, quando passa-se o tempo, ele começa a solicitar fotos. E essas fotos, depois elas viram vídeos. E depois, quando você não continua, ou quando você cessa o fornecimento dessas fotografias, aquela criança rapidamente se transforma num adulto, mas não é a mesma criança. Rapidamente surge um adulto, como se tivesse obtido todas aquelas imagens, como se fosse um terceiro, e ele começa a chantagear essa criança. É esse o cenário do modus operandi. Uma terceira pessoa começa a ter acesso àquelas fotos, àqueles vídeos que foram disponibilizados tão somente entre duas crianças. É esse o cenário que nós temos. E eu trago para vocês, pessoal, os casos. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre esses casos. Não são coisas de livro acadêmico, de tese, de doutorado, não. São casos que a gente investigou, tanto no estado da Bahia como fora do estado da Bahia, em outros estados da federação, inclusive nos Estados Unidos, casos também que aconteceram nos Estados Unidos. Então, a tecnologia ela permite essa transferência de responsabilidade, permite. Então, é necessário que nós tenhamos também esse controle dessa tecnologia. Né? E aí eu trago esses casos para a gente tornar um pouco mais dinâmico e para vocês visualizarem, para não ficar muito na parte acadêmica, apesar de eu gostar bastante, mas para vocês visualizarem como a polícia ela atua em relação a isso. Primeiro caso é um professor que expõe a prova de um aluno. Né? O que esse professor fez? Ele verificou um aluno, né, que fez uma prova e foi uma prova não muito bem feita, e ele riscou o nome do aluno, ele postou na rede social dele, de forma anônima, o aluno, e falando, olha, meu aluno respondeu isso aqui numa prova, olha que coisa besta, olha que coisa ridícula. Só que aluno, eu sempre costumo dizer, né, aluno é esperto demais, a gente tem que ter cuidado com o aluno. Os alunos da sala deste dito que tinha feito aquela prova reconheceu a letra do discente. E disso, pessoal, começou todos os ataques à honra dessa criança. Né? Burro, idiota, nunca vai ser ninguém na vida. Veja, o professor ele postou na rede social uma prova, riscou o nome do aluno, que até então ele pensava que não tinha problema nenhum, mas os alunos reconhecem quem é de fato o autor daquela prova, quem foi o aluno que foi avaliado. Vocês imaginam o dano psicológico para este aluno que teve a sua prova exposta? Vocês imaginam o grave dano que foi?
Esse aluno ele não queria mais estudar, ele não queria mais sair de casa. Então, veja, uma conduta de um professor que praticou esse tipo de comportamento consumou crimes contra a honra e afetou de forma direta a dignidade dessa criança, que ficou extremamente, debilitada e abalada com aquele cenário. A delegacia especializada na repressão aos crimes contra a criança atua também nesses casos. Pode passar. Caso número 2. O tio que passa a querer manter contato com o sobrinho ou a sobrinha pela internet, incentivando o envio de vídeos. No primeiro momento, vídeos engraçados. Qual seria a verdadeira intenção deste tio? Também nós tivemos casos em que foi o tio, conversando, um tio distante, veio visitar o parente, viu que tinha uma criança, e aí nesse diálogo começou a mandar vídeos do dia a dia, algo engraçado no Instagram, no TikTok, começou a enviar para essa criança. E disso foi avançando, e aquela criança fala, meu pai disse que eu não posso aceitar doces de estranho, mas é meu tio. É meu tio. Com o passar do tempo, já estavam sendo trocados vídeos e fotos íntimas dessa criança também. Crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos previsão expressa de produção de material pornográfico infanto-juvenil, e nós temos um outro crime específico, que é armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil. Então, tanto aquele que incentiva a produção, como aquele que armazena, e aí tem natureza permanente, enquanto estiver armazenado dentro do aparelho telefônico, nós podemos prender em flagrante. Tá? Você tem uma preocupação aqui do Estatuto da Criança e Adolescente em proteger esta criança, este adolescente, que é um ser em formação. É um ser que ainda está se desenvolvendo. Imagina, o risco que é você divulgar e você disponibilizar esse tipo de conteúdo para essa criança. Porque hoje, ela ainda é criança, mas isso vai trazer consequências para toda a vida dela com esse tipo de conteúdo. Pode passar. Caso número 3, a criança que participa e acompanha o debate político em casa, reprodução do que seus pais acreditam e começa a externalizar isso na escola ou nas redes sociais. É possível identificar com relativa facilidade pessoas que ainda estão na infância, mas já demonstram em suas manifestações públicas na internet postura compatível com a radicalização política, passando a potencializar tais sentimentos e garantindo a renovação dos quadros revolucionários. Por que eu trago isso para vocês? Porque nós também temos que ter cuidado em relação a esse tipo de polarização política. A criança ela não deve participar de debate? Deve, mas nós não podemos incitar o ódio dentro de casa em relação a essas crianças, porque criança reproduz aquilo que é aprendido dentro de casa. Então, se meus pais brigam por política, a criança ela vai brigar por política também dentro da sala de aula. E nós temos que ter esse cuidado para que nós não tenhamos todo um efeito muito pior em massa na sociedade como um todo. Por isso que eu trago também esse caso para a gente discutir. Pode passar? Caso número 4, a criança que joga Free Fire, que ele é inadequado, para crianças e adolescentes com menos de 14 anos, e foi incentivada por outra criança, que na verdade não era uma criança, era um adulto, se passando por criança, a enviar uma foto íntima. Esse caso ele ficou tão emblemático, porque nas investigações, com essas fotos e esses vídeos, quando a criança ela disse, não vou mais enviar, veio logo um terceiro surgindo e começando a pressionar, a extorquir ela. Foi tão emblemático que a criança, em uma das falas, ela fala o seguinte, mano, minha vontade é se matar, sério, não faz isso. Porque ele dizia o seguinte, se não me pagar, se não mandar tal, se não mandar mais, eu vou divulgar tudo para toda a família, para toda a escola ficar sabendo. Então a criança ela vai e fala, não faz isso porque eu tenho vontade de me matar com isso. Olha a vergonha, olha a humilhação que eu vou me passar, eu vou me prestar com esse tipo de comportamento. Então, foi um caso de um suspeito de pedofilia que usava esse jogo Free Fire. Ele conseguiu ameaçar 65 crianças. Cada partida dura, em média, 10 minutos nesse jogo, e a pessoa ela é jogada nessa ilha para enfrentar 49 jogadores a qualquer custo, matando todo mundo, que acaba incentivando também a violência praticada no ambiente por crianças. Então, a gente também tem que ter cuidado do tipo de jogo que os nossos filhos estão jogando. Pode passar. E o caso número 5, que é um agente que não foi aqui no Brasil, o agente ele agia por meio do Instagram, Facebook,
para aliciar crianças e adolescentes ao envio de fotos e vídeos íntimos. Esse caso, ele teve mais de 375 vítimas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Foi necessário, pessoal, nesse caso, que o Facebook contratasse uma empresa e pagou mais ou menos R$500 mil, né, na conversão, para que esta empresa conseguisse identificar quem era o autor desse crime. Porque até então, esse agente ele era tão preparado que ele conseguia apagar todos os rastros dele. E foi feita uma contratação de uma terceira empresa para que ela pudesse investigar. Porque, na lógica, no dia a dia, por mais que nós não consigamos identificar presencialmente o agente que pratica esse tipo de conduta, em termos de investigação científica, em termos de investigação da polícia, é mais tranquilo para a gente, porque são crimes que deixam vestígios, porque a gente consegue acessar a nuvem, nós conseguimos acessar aparelho telefônico, notebook, máquinas fotográficas, a gente consegue reconhecer e identificar esse tipo de material produzido. Então, 95% dos mandados de busca e apreensão, quando a gente deflagra na nossa delegacia, a gente sabe que a gente vai prender em flagrante, porque vai ter armazenamento. Então, a gente só deflagra quando a gente tem quase certeza que vai ter material pornográfico infanto-juvenil. Então, eu nem gosto de representar pela prisão preventiva. Eu gosto de representar pela busca e apreensão, porque eu vou recolher e apreender todo o material que tem interesse para investigação e, no momento, eu já levo toda uma equipe e peço autorização judicial para que eu devasse todos os instrumentos ali no local do crime. E aí, ali mesmo, eu já identifico que tem material pornográfico, prendo em flagrante, porque é crime de natureza permanente, e já levo com 2 inquéritos super recheados. Um com o caso da busca e apreensão e o outro pela prisão em flagrante. Depois, sim. Depois das investigações foi possível identificar. Hoje a gente consegue identificar. Hoje nós conseguimos. Na época não era, foi preciso ter uma terceira empresa contratada. Hoje a gente consegue porque a gente tem um software específico para isso. Pode avançar. E aí eu trago para vocês como a Polícia Civil, e aí eu digo no Brasil, ela tem enfrentado isso. Não são raras as vezes que você assiste o jornal e você reconhece e identifica isso. Polícia Civil do Distrito Federal tem sido referência também na prisão de pedófilos. Pode avançar. Nós temos aqui também, né, o suspeito no Rio Grande do Sul, que foi preso também armazenando material pornográfico infanto-juvenil. E a Polícia Civil da Bahia, que tem deflagrado quase que semanalmente operações também associadas a isso, tanto na capital como nos interiores do estado. Aqui foi no interior do estado que foi deflagrada uma operação em que a gente conseguiu prender também a pessoa que tinha material armazenado de pornografia infantil. E na capital, essa operação eu participei também, que é a Operação Lobo Mau. Né? Essa aqui eu acho que foi uma prisão que eu participei, que foi uma operação com parceria do GAECO, do Ministério Público. A gente estava investigando também uma organização criminosa que tinha, né, produção de material pornográfico, armazenamento de material pornográfico como ênfase, né, porque é lucrativo também. Então, é essa a nossa preocupação enquanto Polícia Civil, de a gente investigar, de a gente ir atrás, de a gente buscar mecanismos de reduzir isso. Porque os riscos que isso pode causar ou trazer a essa criança é extremamente grande e vasto. Então, eu só queria mostrar para vocês um pouco de como a gente atua, de como é a nossa proposta, né, enquanto Polícia Civil, enquanto Polícia Investigativa, e estou à disposição para eventuais esclarecimentos e dúvidas. E bom dia mais uma vez. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Gente, a gente está com um tempo um pouquinho corrido, então pediram para eu liberar somente uma dúvida para o palestrante, tá bom? Deixa eu ver. Pode ser, você. Como eu pontuei para vocês, geralmente os crimes de estupro de vulnerável, eles são praticados dentro do ambiente doméstico familiar e geralmente por um parente. Então, nós temos dentro da delegacia a permissão legal, Lei 13413 de 2017, que é para a realização de depoimento especial. No entanto, a Lei de Depoimento Especial, ela veda
nos casos, a gente não pode fazer na delegacia de polícia se for menor de 7 anos ou vítima de violência sexual. Então, como é que funciona? Essa criança ela não vai ser ouvida? Ela vai. Só que o delegado ele representa por uma cautelar de produção antecipada em juízo desse depoimento especial. É feito na presença de um delegado, de um juiz, de um promotor, de um defensor público, de um advogado, tá? Para que essa vítima ela seja ouvida num ambiente acolhedor. É diferente. A gente não fica na mesma sala, fica numa outra sala, com 2 poltronas, com brinquedo, para a criança ser bem tratada, com entrevistador. Aquele relato da criança serve como prova. Tá? Mas vamos supor que a criança ela não diga, né? Que ela foi induzida, às vezes, pelo pai, ou a criança ela ainda muito pequena, ela não consegue dizer e verbalizar isso. Como ontem eu estava assistindo um depoimento especial de uma criança de 3 anos, que ela não conseguia dialogar muito. Não tem como a polícia identificar? Tem. A polícia, além da expedição da guia para a realização da perícia, por meio do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, nós também temos outros mecanismos, como, por exemplo, a gente solicita acompanhamento pelo Conselho Tutelar para apresentar um relatório sobre se essa criança, na sociedade, na comunidade, ela mudou seu comportamento. A gente oficia também a escola para que ela me traga 3 tipos de relatório. Um desses relatórios é a situação escolar deste discente, dessa criança. Geralmente a escola ela apresenta como a criança era no início do ano e como ela está hoje. Com isso, a gente consegue identificar o perfil ou se alterou o comportamento dessa criança. Tudo isso pode configurar como elemento informativo que vai ser utilizado pela autoridade policial no final do procedimento, indiciando ou não indiciando, como Lorena apontou ainda há pouco. A nossa tarefa, enquanto polícia judiciária, não é, a qualquer custo, comprovar que houve crime ou algo do tipo, porque muitas das vezes é possível que a criança ela seja utilizada pela mãe ou pelo pai só numa briga entre família e contexto ali de guarda. É muito comum isso. Mas a gente valida tudo isso e, no final, a autoridade ela decide se tem elementos informativos que corroborem o indiciamento ou não. Eu mesmo cansei já de sugerir arquivamento de inquérito policial para o Ministério Público, pontuando que não tem elemento nenhum. Todos os relatórios são no sentido de que a criança não foi abusada, só a mãe que gritava e chorava dizendo que a criança tinha sido. Mas a criança foi ouvida, ela disse que amava o pai dela, o vizinho foi ouvido e dizia que amava, que via uma relação ótima, a escola foi ouvida e me diziam que era só coisas favoráveis, o conselho, sei lá, só a mãe que queria dizer a qualquer custo que a criança tinha sido abusada. Então, tem coisas que a gente tem que se pautar na busca pela verdade. A gente não tem como idealizar o momento exato de como aconteceu, mas a gente faz, pelo menos, chega ao máximo de como a gente pode reproduzir essa verdade, e aí ela é a posteriori. Respondi? Muito obrigada.